Depois dos ataques ao Estado Democrático de Direito que foram promovidos no dia 8 de janeiro de 2023 e também a série de sucessões anteriores na tentativa de golpe de Estado, a gente até hoje está assombrado, digamos assim, pelo fantasma do autoritarismo e da fragilidade da democracia. E nós estamos desde então, e mesmo antes, nos perguntando quais são os fenômenos que explicam protestos pela volta da ditadura, né? O pessoal pedindo intervenção militar, cantando hino nacional para pneu, né? De onde é que veio isso, né? A gente tem ouvido muito que isso tem a ver com as políticas levantadas pela Comissão da Memória, né? É melhor lembrar? É melhor esquecer? Para debater sobre essas questões tão efervescentes, o Diálogos com a Inteligência recebe hoje a cientista política Cristina Buarque de Holanda. A Cristina é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, que é o IESP-ERJ, é o melhor instituto de ciências sociais do mundo, né? E é professora adjunta e pesquisadora da New York University, campus Abu Dhabi. Ela é professora de obras como Modos de Representação Política, Experimento da Primeira República Brasileira, Teoria das Elites, e o seu livro mais recente, que vai sair agora, que foi feito com o professor José Svako, sociólogo do mesmíssimo Instituto Melhor do Mundo, que se chama Disputed Pasts, Forgetting and Remembering Dictatorship in Brazil, né? Vai ser publicado pela editora da Universidade do Texas, aborda as narrativas em torno da ditadura militar brasileira. As narrativas que foram constituídas desde a discussão da lei da anistia no final da década de 70 até anteontem. Tá? A Cris também é colaboradora da Insight Inteligência, naturalmente, que eu não sou idiota. Publicou artigos nas edições 61, 65 e 75. Cris, seja bem-vinda, enfim, a este programa. Vamos tratar desse assunto, vamos fazer essa sabatina, vamos botar os pingos nos is. Vamos. Bora. Bora. Você escreveu para a Inteligência número 65 sobre Nelson Mandela, né? Você escreveu um artigo que relaciona, enfim, a luta, né, do Mandela contra o apartheid no tempo do autoritarismo anterior à abertura política. Ali você fez uma conexão entre os conceitos de virtude e fortuna em Maquiavel. Como é que é esse negócio de juntar Maquiavel com Mandela, hein? Ele era maquiavélico? Bom, vamos lá. Eu escrevi esse artigo em 2014. Então, lá se vão alguns anos, né? O Mandela tinha morrido, se não me engano, em dezembro de 2013. E eu acompanhei muito a cobertura da imprensa sobre a morte do Mandela, evidentemente que causou uma grande comoção e tinha, enfim, biografias do Mandela em cada esquina, na banca de jornal e tal. E eu, por coincidência, tinha lido pouco tempo antes a autobiografia do Mandela. Já tinha também trabalhado um pouco com a África do Sul, escrito algumas coisas a respeito e tal. Mas tinha lido, assim, porque gostava da figura, achava interessante, li a autobiografia. E me impressionou muito que nessa cobertura da imprensa sobre o Mandela, o que sempre se destacava era o personagem do peacemaker, né? O cara que conseguiu contornar aquela situação de uma sociedade profundamente dividida e que conseguiu garantir que a África do Sul não tivesse um destino à moda de, sei lá, Angola, Qual era o nome daquele filme? Qual filme? É um filme que ele faz exatamente isso, que ele pega a antiga seleção de futebol, sei. que é com o Matt Damon e com o Morgan Freeman, entendeu? Que é um pouco esse perfil mesmo, perfil conciliador e tal. Isso, exatamente. Que evidentemente é um perfil que jamais poderia ser negligenciado se alguém conta a história do Mandela, né? Mas eu achei curioso como no meio dessa profusão de biografias tinha um apagamento que me pareceu muito importante de uma passagem muito relevante da vida do Mandela, que foi justamente a do Mandela War Maker, digamos assim, né? Porque o Mandela, lá nos anos 60, foi a figura que liderou a inflexão do Congresso Nacional Africano na direção da luta armada.
Então, a África do Sul tinha uma grande influência de Gandhi, né? Então, há algumas décadas, agora eu não vou lembrar exatamente de quando é o ANC, mas acho que dos anos 20, desde então até anos 50 e princípios dos 60, agora as datas exatas me fogem, mas era um partido que tinha uma prática política de resistência pacífica, né? Então, os boicotes, então, no apartheid havia uma série de limitações para circulação de negros em determinadas áreas, então o boicote era simplesmente vamos ignorar essas proibições e vamos circular mesmo assim, disso resultavam prisões e as pessoas eram presas e usavam isso como um modo de resistir. E o Mandela abraçava esse modo de resistir, abraçou durante muito tempo. Mas teve um momento que ele falou, chega, não tem diálogo com esse governo, não tem nenhum canal de conversa, então agora a gente precisa deixar esse negócio de resistência passiva de lado. E ele fez um tour em vários países africanos e foi para a Etiópia para se formar, digamos assim, na luta armada. Acabou voltando para a África do Sul antes do que ele tinha planejado, porque tinha já uma situação política que avaliou-se que demandava o retorno do Mandela. Então ele volta para fazer a luta armada, né? Então ele converteu aquele partido que era um partido pacifista ao longo de décadas num partido que tinha um braço armado muito significativo, né? E aí você me perguntou como é que você juntou Mandela e Maquiavel, que história é essa, né? Porque a ideia fundamental nesse artigo é que Mandela, tal como Maquiavel, quando descreve um príncipe virtuoso, né, ele foi uma figura que soube navegar ao sabor das circunstâncias da política. Então, ele lia, né, a situação da política e ele enxergava ou não, né, os caminhos para uma conversa ou para um confronto, né? Então, enquanto ele achava que os métodos de resistência pacífica eram eficazes, ele se deteve a eles, né? Quando ele entendeu que o fechamento do regime era tal que aqueles métodos se tornaram ineficientes, quer dizer, a adesão dele ao pacifismo não era uma adesão à moda Gandhi, assim, não era um princípio ético, filosófico absoluto e sim, ele era mais pragmático, inegociável, assim, né? Exatamente. Então essa virada pragmática é justamente alimentada por essa sensibilidade para as circunstâncias. Bom, os tempos não são tempos que me permitem continuar tentando negociar com quem não está aberto para negociação, então vamos para o confronto, né? Então ele foi uma figura de proa nesse movimento da ANC em direção à luta armada. E depois ele é a figura de proa no retorno, né, ao diálogo, quando ele entende que os ventos sopraram diferente de novo e agora temos novamente chances de voltar a conversar. É claro que tanto um movimento quanto o outro, né, resultaram de anos e anos de reflexão e de uma prática política muito cautelosa, mas assim como o príncipe do Maquiavel, né, ele sabe oscilar entre a prudência e o ímpeto, né? Ele sabe oscilar entre a conversa e, na ausência dos canais para ela, né, os meios da força que não são desejáveis, mas que podem ser necessários, né? Então foi mais ou menos esse o arranjo, né? A ideia de que, bom, a política ela não pode ser puro voluntarismo, a política ela está num lugar intermediário entre essa vontade sem limites de um indivíduo que quer mudar o mundo, né? Não é assim que vai mudar o mundo. E num outro extremo, a ideia de uma roda da história que faz com que a ação dos homens seja completamente inócua, né? Quer dizer, não é nenhuma coisa nenhuma outra, é um lugar intermediário. Esse lugar intermediário, ele é bem navegado por um príncipe, que seria o Mandela, nessa leitura maquiaveliana do Mandela no artigo, o príncipe que sabe olhar para as circunstâncias, entendê-las e navegá-las, né? E usar as armas e os instrumentos que forem necessários para se mover nessas circunstâncias. Então, o Mandela fez um movimento na direção da luta armada e depois também liderou, e não foi simples também, né? Muitos segmentos, inclusive a transição sul-africana teve momentos de tensão muito forte, porque tinha grupos que resistiam a esse movimento
pacifista, né? Que ele reabraçou depois de algumas décadas na prisão. Pois é, esse tema da transição do autoritarismo, digamos assim, para a democracia na África do Sul nos traz para a nossa própria transição da ditadura militar para a democracia na segunda metade da década de 80, né? Quer dizer, na verdade é no final da década de 70 para a década de 80. Durante muito tempo predominou uma ideia de que a democracia brasileira teria nascido de um pacto de reconciliação, né? Baseado no esquecimento dos conflitos do passado. Né? Tínhamos todos que nos banharmos nas águas do rio Lete. Né? Mas nos últimos 30 anos o país assistiu a uma expansão de políticas voltadas para a memória, né, para a busca da verdade, a reparação das vítimas da ditadura. E a gente viu também, enfim, um backlash desse negócio. Você acha que o Brasil devia ter continuado a privilegiar o esquecimento ou alguma hora ia ser necessário enfrentar esse passado? Bom, no livro que eu escrevi com o Zé Suaco, nosso colega do IESP, UERJ, a gente trata justamente desse momento. A gente tem um grande arco temporal que vai desde a transição ali da luta pela anistia até o final do governo Bolsonaro, né? A gente no livro tenta evitar uma receita de bolo, assim, né? O que um país deve fazer para se mover de um momento autoritário para um momento democrático. A gente fez isso porque a gente observou na literatura sobre transições sempre uma fórmula muito fechada sobre como as coisas devem ser. Né? Eu lembro daquela mesma época que tinha receita de bolo, era o Pacto de Moncloa. Né? Que era sempre repetido. Exatamente. E a gente olha para a literatura sobre justiça de transição, que é quem está tratando desse assunto, e tem sempre uma receita de bolo ali, né? Então a gente precisa... E a receita de bolo normalmente é inspirada na nossa vizinha Argentina, né? Essa é a outra receita. Então os tribunais... Exatamente. É a receita contrária. Exatamente. Os tribunais dos anos 80 na Argentina devem servir como inspiração e é um momento de uma virada anti-impunidade nos direitos humanos. Então a ideia de que você lutar pelos direitos humanos tem a ver com você lutar pela condenação daqueles que perpetraram crimes contra opositores políticos, né? Então, quer dizer, a transição no Brasil, portanto, era sempre descrita por um sentido de ausência, né? Porque o Brasil não teve nada disso, então a descrição bastante usual para a transição no Brasil era em torno das suas falhas, das suas ausências, dos seus limites, né? E aí o que o Zé e eu tentamos fazer no livro foi ler esse processo a partir do que aconteceu nele, quais foram as presenças dele, não tomar, né, uma régua imaginária. Sim, normativa. Que nos faz olhar para cá sempre a partir de um sentido de falta, né? A sociologia da falta. Qual é o problema do Brasil? Faltou protestantismo, faltou colonização inglesa, faltou neve. Exatamente. Então a gente olha, né, para o que aconteceu. E aí quando a gente olha para o que aconteceu sem estar informado por nenhuma... Quer dizer, claro que a gente sempre tem alguma normatividade... Sim. Né, para olhar para o mundo, né? Mas a gente tentou fazer um exercício profissional de não operar a partir de normatividades e de tentar enxergar o que teve aqui, o que aconteceu, né? E quando a gente fez isso, a gente começou a enxergar coisas que iam um pouco na contramão do que é uma fala já muito consolidada sobre a transição no Brasil. Então, por exemplo, a ideia de que a transição foi meramente um pacto costurado pelo alto por elites políticas e que a sociedade não foi incluída nela é uma ideia muito forte, contra a qual a gente, em alguma medida no livro, se posiciona, né? Porque a gente, por exemplo, no livro a gente entrevistou muita gente, a gente fez muita pesquisa de arquivo, e a gente fez muita pesquisa de imprensa também.
E quando a gente retroagiu lá à época da campanha da anistia, era impressionante como ali em 78, quer dizer, 79 é quando tem a votação da lei, né? Um ano antes, quando o Geisel ainda está na presidência, e quando o Petrônio Portela, que veio depois a ser o ministro da Justiça, do Figueiredo, que foi a figura responsável pela lei da anistia, né? Um ano antes ele era no governo Geisel, ele era líder do Senado, e ele com o Geisel costura o que era a maneira como o Geisel via a transição lenta, gradual e segura. E eles costuram uma emenda constitucional, número sei lá o quê, que eu não lembro. Número 1535. Que revoga os atos institucionais, né? Então, naquela altura, a esquerda, né, opositora ao regime, já falava em anistia, né? Já tinha abraçado a causa da anistia. E se a gente vai aos jornais naquela época, o Petrônio Portela ria da anistia. A anistia é coisa dessas minorias radicais do MDB. A anistia não está na pauta. O que está na pauta é revogar o AI-5, retornar ao habeas corpus. Isso compõe o pacote do Geisel, né? Menos de um ano depois, o mesmo Petrônio Portela, que falou anistia jamais, estava encaminhando ao Congresso o projeto de anistia. Porque o AI-5 levantou a tampa da sociedade civil. A gente vê uma mobilização impressionante, né? E a gente vê a anistia, que era uma pauta que veio da sociedade, né? Subir, digamos assim, né? Ela foi, quer dizer, e aí a atuação do governo é como se numa coreografia de dança, né? A sociedade civil tivesse dado o primeiro passo. E aí depois o Petrônio Portela, o Figueiredo, eles pensaram, bom, parece que não tem como a gente fugir desse negócio de anistia, então vamos tentar moldar essa anistia de acordo com a nossa conveniência. E aí me parece o segundo movimento muito digamos, virtuoso no sentido dos interesses da ditadura, que não vamos conceder anistia àqueles que nós estamos chamando responsáveis por crimes de sangue, porque assim o debate público girou em torno disso, né? E a sorte, o destino dos torturadores foi um tema completamente secundário nesse momento de conversa e de tramitação da lei da anistia, completamente secundário. Né? Até nas emendas do próprio MDB que ele apresenta ao projeto do governo, o tema da responsabilização criminal. É uma pena não ter refrescado minha memória para chegar aqui com você. Não, mas isso é fascinante. Mas o tema da responsabilização criminal de, enfim, torturadores e tal, era uma agenda secundária, né? Isso depois se torna, depois que o país, não só o país, depois que o mundo vive essa virada anti-impunidade dos direitos humanos... Já década de 90, 2000, né? Exatamente. Começa-se a falar que, não, a gente precisa punir esses caras. Mas nem na Argentina, nessa época, se falava em punição de torturador. Quer dizer, os julgamentos na Argentina vão ser pouco depois... Mas tem um livro muito interessante, que é uma espécie assim, de livro necessário para quem estuda esse campo da justiça de transição. É um livro sobre o qual tem muitas críticas, mas que tem interessante, tem um lado assim, de trabalho de campo muito interessante. Se chama Justice Cascade, né, Cascata de Justiça, foi escrito pela Catherine Seeking, que é uma professora de Harvard, que é uma espécie de grande referência, acho que ela teve até no IESP, não tem muito tempo. Uma espécie de grande referência a esses estudos de justiça de transição. E ela era, sei lá, uma jovem estagiária, morou na Argentina dessa época aí, fins dos anos 70 e início dos anos 80, e ela faz uma espécie de relato de campo, assim, primoroso, em que ela fala que não se falava em punição de torturador até fins dos anos 70 na Argentina. Isso eram desejos alimentados por pessoas que tinham tido a vida esfacelada pelo regime, pela ditadura, né? Mas não era um tema da agenda pública, né? Não era na Argentina, muito menos no Brasil. Quer dizer, o tema era, na verdade, recuperar os excluídos, trazer de volta os que haviam sido postos para fora, expulsos, condenados. Vamos construir as condições para que a gente possa construir a democracia. Sim. Então, era esse o mote, né? E aí, curiosamente...
foi esse o, digamos, mínimo denominador comum entre direitas e esquerdas, né? Apesar, evidentemente, do grande fosso que continua existindo entre eles, mas houve uma espécie de acordo e é muito claro, por exemplo, nas entrevistas com o pessoal, com os sobreviventes de luta armada e com os movimentos de familiares de mortos desaparecidos políticos, é muito clara um certo ressentimento com as esquerdas na transição, né? Porque o que elas, porque são sobretudo mulheres, né? Uhum. O que elas dizem? Elas dizem que a esquerda virou as costas pra gente, né? Porque a esquerda estava pensando em constituinte, a esquerda estava pensando em diratejar, a esquerda estava pensando em remontar o sistema partidário. E aí, o tema do revanchismo, que era um tema muito forte entre militares, ele tem também a sua entrada entre segmentos de esquerda. Então, quer ver, por exemplo, quem falava muito em revanchismo? Brizola. Brizola, governador do Rio, nos anos 80, quando ele foi confrontado em algumas situações com denúncia contra o Walter Jacarandá, que era um coronel do Corpo de Bombeiros que tinha sido torturador, e um dos secretários do governo Brizola faz uma denúncia de que ele tinha sido torturado pelo... Então essas denúncias vão surgindo, porque, claro, não teve expurgo, não teve nada disso, então essas pessoas começaram a se encontrar, né? E as denúncias começaram a acontecer. Uma denúncia clássica foi a da Beth Mendes, que essa é uma figura incrível. A Beth Mendes ainda, e era uma atriz da Globo e deputada federal, né? Foi deputada constituinte. E a Beth, ela tinha uma vida clandestina paralela à vida pública. Então, acho que isso nunca deve ter existido em outro lugar, né? Acho que são coisas que... É coisa de filme. É coisa de filme, exatamente. O Zé e eu entrevistamos a Beth, ela contou um pouco dessa vida clandestina misturada com vida pública. Então, ela saía do set, já não lembro mais se quando ela foi presa ela estava na Tupi ou na Globo, mas de todo modo ela era uma figura que estourou, tanto que quando ela se candidata a deputada federal, ela é cabeça de... Ela arrebanha votos pro PT, que estava se compondo naquele momento, né? Ela foi uma figura importante para levantar a bola do PT. Mas eu estou falando isso tudo porque foram momentos em que denúncias foram surgindo. Então, a Beth, numa missão oficial junto com o Sarney, ela encontra no aeroporto do Uruguai, de Montevideo, ela encontra o Ustra, que tinha sido torturador dela. Então, ela tem uma situação super constrangedora de encontrar o torturador numa situação pública e tal, e ela segura a onda dela, não fala nada, ela volta para o Brasil e faz uma carta pública de denúncia. Então essas denúncias pipocavam nos anos 80, né? E Ulisses Guimarães, Brizola, falavam, ei, peraí, calma, não vamos deixar que o revanchismo comprometa a democracia. Então, quer dizer, num certo sentido, falar do passado, né, carregava esse peso, né, de que você pode estar ameaçando a democracia. Era uma fase de muita esperança e medo, né? Quer dizer, esperança de que a gente possa, enfim, né, reencontrar a democracia e medo de que a gente possa, sei lá, cair na mão da linha dura que estava ali um pouco a postos para eventualmente voltar ao poder. É uma ameaça que o próprio Geisel usa a seu favor, num certo sentido. Mas que coisa interessante. Você sabe que uns anos atrás, no governo Bolsonaro, eu fiz a resenha de uma novela que tinha passado em 1986, 87, também chamada Roda de Fogo. Você não era nascido. Que era sobre um empresário que tinha feito muito dinheiro na ditadura, casado com uma sobrinha de um general da ditadura. Mas a primeira mulher dele, ela tinha se tornado e tinha ido para a luta armada. E é engraçado como é que essa primeira mulher dele era a Eva Vilma. E em um dado momento, um dos personagens você tem o vilão, que é o Cécio Tirré, e ele tem o mordomo. E o mordomo era o torturador da ditadura, e ela encontra o torturador. Ah, olha.
Essa novela é super interessante, é super mal. É a pena que ela é muito pouco discutida. Porque ela é a novela da transição. Entendi. Entendeu? É muito interessante porque você tem uma juíza, você está em busca da verdade, tem um jornalista, sociedade civil da época, entendeu? Todo meio de classe média. E você tem o empresário que era ligado à ditadura, você tem o advogado que era ligado à ditadura, a entendeu? OAB que se torna uma, né? Isso tudo aparece ali, quer dizer, é uma representação daquela transição. Que eu acho engraçado você estar dizendo isso, porque isso está tematizado numa novela em 1986, 87, exatamente. Isso que ela encontra com o torturador. Isso. Se duvidar, tinha dados da vida real, talvez fosse tão... Não, isso se tornou mais ou menos corriqueiro. Tanto que o grupo Tortura Nunca Mais, que se estrutura por ali, em 1980 e poucos, eles começam, depois eles abraçam outras pautas, mas o Tortura Nunca Mais começa denunciando torturadores que ainda estão na máquina pública. Então, eles fazem uma espécie de cotejamento entre listas de torturadores e eles vão, entendeu, cruzando dados para ver quem está onde, que coronel que torturou está onde, vamos lá, vamos denunciar. Então, eles fazem uma liga grande com a imprensa, que já não estava mais sob censura, e que se torna um grande aliado desses movimentos de denúncia. E é aí que sai o Brasil Nunca Mais? O Brasil Nunca Mais... Não, o Brasil Nunca Mais... Foi antes. O Brasil Nunca Mais é de 85. O Brasil Nunca Mais teve ligado com o Dom Paulo Evaristo. Sim. E é uma outra história, né? O Dom Paulo que coloca algumas figuras, o Greenhalgh, a Eni Raimundo, que era uma dessas... Eram advogados de presos políticos, né? Que eram figuras que se tornaram muito importantes na resistência à ditadura, e eles fazem esse levantamento de arquivos da ditadura. A minha lembrança é que aquele livro que faz a defesa fascistoide da ditadura... O Brasil Sempre? Não, é o Orville. O Orville. Tá. Que vai ser um pouco a base do revanchismo da narrativa oposta? Então, a história de bastidores do Orville envolve a Beth Mendes e esse episódio da denúncia. Então, ótimo. Deixa eu explicar. Assim, o Brasil Nunca Mais foi esse livro que foi escrito para denunciar, enfim, as violações aos direitos humanos que foram feitas durante o regime militar. E aí alguém, a gente não sabe quem foi, dentro do exército, escreveu um livro que foi conhecido como Orville, que é livro ao contrário, que é uma resposta com as narrativas do porão da ditadura, dizendo que aquilo se tratava de uma luta contra uma ameaça comunista que existiria desde 1935 ou desde 1922, que conta a história do Brasil como uma luta contínua do exército brasileiro contra o comunismo. E esse livro vai ser o livro que vai servir de base à narrativa contra o trabalho da Comissão da Verdade, e que vai celebrar o Ustra como herói, e que vai servir de base ao bolsonarismo. Tem uma coisa que talvez seja legal de ser um registro aqui, que depõe a favor do nosso ex-presidente Sarney. Ufa, que susto, pensei que fosse a favor do ex-presidente Bolsonaro. Sim. Viva Sarney! Não, que é o seguinte, o Sarney, como toda a geração, né, ali de políticos desse momento, né, está abraçando essa ideia do esquecimento. Vamos virar a página. O verdadeiro compromisso com a democracia se mede pela nossa capacidade de esquecer, né? Lembrar significa você ancorar a vida do país no passado, quando o que a gente quer é rumar para um futuro diferente do que foi o passado. Então tem um certo, digamos, acordo moral que se estabelece entre vários segmentos, né? Em torno da noção de esquecimento. Então, quando a Beth faz a denúncia, a Beth volta, né, como eu estava comentando, ela volta do Uruguai nessa comitiva oficial e ela faz a denúncia. Antes de ela fazer a denúncia, ela diz ao Sarney que ela vai fazer a denúncia, né? Então ela relata que o Sarney liga para ela, nessa entrevista que Zé e eu fizemos com ela, mas também partes disso aparecem nas reportagens de jornal da época. Sarney liga para ela, fala: Beth, eu sinto muito, eu jamais teria te colocado numa situação como essa, se eu soubesse, etc. E aí ela, enfim, faz na carta pública um pedido para que o Ustra deixe de representar o Brasil na embaixada no Uruguai, né? Quer dizer, uma figura como ele não estaria à altura de representar
o Brasil num país estrangeiro. Então ela encaminha essa carta-denúncia como uma espécie de pedido de demissão do Ustra. E o Sarney, nessa conversa por telefone, ele diz para ela, ele se solidariza com ela, lamenta profundamente o ocorrido, mas fala: Beth, melhor esquecer. Então, é como se fosse o conselho que, na verdade, sintetizasse, né, o que foi uma espécie de mantra na política que atravessou diferentes segmentos naquele momento da transição. Então, melhor esquecer. Bom, a Beth decide que ela não quer esquecer, né? Ela faz a denúncia. Mas isso já é um momento de fortalecimento da Beth, porque nos anos 70, quando o Teotônio Vilela estava, enfim, fazendo a grande campanha pela anistia, né? Era a figura que estava no Congresso, né, à frente de todas as ligações com a sociedade civil e tal. E aí ele recebe de várias organizações da sociedade civil cartas em que as pessoas se manifestam pela anistia, né? Então, por exemplo, é muito surpreendente ver a OAB, várias seccionais da OAB, clamando pelo esquecimento. É muito surpreendente ver uma carta assinada pela Beth, pela Fernanda Montenegro, entre outros figurões, né, da nossa dramaturgia, rogando pelo esquecimento. A carta dos artistas começa com um recurso textual que é assim: quantos mortos e desaparecidos temos hoje no Brasil? Aí eu, com meu olhar de leitora de hoje, né, penso, bom, a frase seguinte é: tantos mortos, que absurdo. Não, a frase seguinte é: não sabemos e não queremos saber, ou alguma coisa do tipo, não é? Mas é assim, não vamos mexer nisso. Isso não vai nos levar a lugar nenhum agora. A gente precisa olhar para frente. A Beth assinou essa carta em 79. Em 85, ela já é uma das pontas de lança desse movimento da memória, que vai começar a se estruturar de uma maneira mais robusta a partir dos anos 90. Mas aí, em 85, ela já não quer mais esquecer, ela quer lembrar, né? E aí, essa denúncia que ela fez ao Ustra inspirou um livro em que o Ustra... Agora eu tô com medo de confundir os dois livros dele. Não sei se é Quebrando o Silêncio, se esse é o título do primeiro ou do segundo, mas é um livro em que ele responde a Beth, em que ele dá a versão dele. E nessa versão do Ustra, e o caso Beth detona esse movimento dos bastidores, né, das Forças Armadas, de reconstrução da história, né, à luz dessa narrativa militar. Então, é uma resposta ao Brasil Nunca Mais, e é uma resposta à denúncia da Beth. E essa resposta é o Orville. E aí, deixa eu chegar, então, né? Eu anunciei que eu ia fazer uma espécie de defesa do Sarney, porque o Sarney fala para a Beth... Você fala a defesa do Ustra. O Sarney fala para a Beth... melhor esquecer, né? Mas quando os militares chegam com o Orville, que era um calhamaço de, sei lá, 900 páginas, põe na mesa do Sarney e fala: vamos publicar isso. O que o Sarney fala para os militares? Melhor esquecer. Melhor esquecer. E ele nunca autorizou a publicação, precisava da autorização do presidente da República. Então ele nunca autorizou a publicação do Orville. E aí o Orville ganha uma vida clandestina. O Orville começa a circular por cópias... sei lá como é que falava naquela época. Reprografadas? Como é que chamava isso? Enfim, tinha um conjunto pequeno de cópias que circulam e que vão alimentando, né, esse movimento que Zé e eu no livro chamamos de um movimento anti-memória, né, que vai crescendo e se empoderando ali nos meios militares, né? E que se expande para aqueles que não são militares, mas que são muito simpáticos aos militares. E ele vai sendo publicado trechos aqui, trechos ali. Então, sei lá, no jornal, agora eu estou esquecendo, tem um periódico do Exército que publica alguns trechos do Orville. E aí, quando é que o Orville vai ser publicado de verdade? Em resposta à criação da Comissão Nacional da Verdade. Que aí eles publicam mesmo, tem uma editora que você compra pela Amazon, se você botar, você encontra para vender, né? Então eles
Então, quer dizer, durante muito tempo, né, todas essas respostas aos movimentos de memória que estão querendo denunciar a violência das oposições políticas, né, os terroristas, o que fizeram, etc., e que denunciam, né, como se essas pessoas já não tivessem sido, né, como se elas já não tivessem passado pelo sistema de justiça, né, porque tem sempre esse falso pareamento, né, se denunciamos os torturadores, precisamos denunciar o que fazia a oposição. Sim, mas a oposição tinha um sistema judicial ativo que prendeu, que torturou, Sim, inclusive, claro. né? Então essas pessoas já tinham enfrentado processos judiciais. Então é uma falsa simetria. Claro. Mas a todo momento... Isso parece o sujeito que atropela e diz assim, mas ele não estava atravessando fora do sinal. Né? Então eu tenho o direito de atropelar. Assim. Exatamente, Enfim, então ouviu alimentou muito esse imaginário anti-memória, né? Desde esse momento do esquecimento, quando o Sarney fala melhor esquecer para a Beth, fala melhor esquecer para os militares e para o Ustra, né? Mas nenhum dos dois lados quer esquecer, né? Mas o próximo protagonismo político depois do esquecimento é o vamos lembrar, né? Isso. Então é a turma, digamos assim, da Beth, não é a turma do Ustra. Sim. A turma do Ustra vai ganhar o protagonismo deles num passado mais recente, como a gente bem sabe. A Comissão Nacional da Verdade ela foi criada para esclarecer violações de direitos humanos, né, cometidos durante a ditadura militar. Os defensores diziam que era uma exigência da democracia e os críticos, né, que era uma forma de revanchismo. Então a gente já está falando já num período mais recente, né, que a gente está falando que é a década de 80 ainda, né? Então, o que aconteceu ali? Você acha que aconteceu naquele momento? Você acha que ali foi um momento de inflexão que vai gerar a reação? Porque na verdade, assim, eu estava imaginando que a Comissão da Verdade é que vai criar essa reação. Mas o que você está dizendo, na verdade, é que a narrativa já estava colocada lá. Eu localizaria... Porque eu lembro também o seguinte, eu lembro na década de 90, que era uma época em que aparentemente você tinha um avanço dos direitos humanos, que era um momento de efetivação da Constituição, entendeu? Eu me lembro que tinha um programa, mas eu media como é que esse discurso ainda estava muito pregnante, programa policial na televisão. Bandido bom, bandido morto, alborguete, patrulha policial. Todos esses discursos de porão da ditadura estavam ali ainda. Mas eles começaram a ser meio colocados de madrugada, começaram a ser meio que expulsos na década de 90. Como é que foi esse negócio? Foi simplesmente assim, a partir do momento que o Estado resolveu parar de esquecer. Você também teve uma reação institucional por parte dos militares? Tá. Como é que Zé e eu tratamos disso no livro, né? A gente né, retroage lá a campanha da anistia e tal, mas quando a gente chega nos anos 90, a gente começa a acompanhar o Estado abraçando a bandeira dos direitos humanos. E os direitos humanos são um conceito guarda-chuva, eles vão abarcar uma série de coisas, mas eles começam muito ligados ao tema dos mortos e desaparecidos da ditadura, né? Então, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Ditadura é criada ali em meios dos anos 90 para, enfim, acomodar essa demanda de familiares que já estavam mobilizados, né, desde a ditadura, né? Então, a pauta começa a ser absorvida pelo Estado. Né? E uma coisa interessante é que eu diria que os direitos humanos e essa pauta em torno da ditadura e dos direitos humanos é um dos grandes elementos de continuidade entre a era FH e a era PT. Né? Enfim, quando a grande rivalidade política no país se organizava em torno de tucanos e petistas, né? Quando a gente achava que esse era o cúmulo da polarização, bons tempos. Os direitos humanos foram elementos de continuidade, né? Então a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ela é criada no governo Fernando Henrique, a Comissão de Anistia também é criada no governo Fernando Henrique, e nos governos PT elas se expandem, elas ganham mais protagonismo político, mas elas não mudam
essencialmente o que elas são, né? Então tem um sentido de continuidade muito forte. Mas, enfim, para não perder o fio da meada, o que eu queria dizer é o seguinte: esse tema da memória sobre a ditadura começa a se estabelecer em meados dos anos 90, quando o melhor esquecer já não cola mais como conselho político, né? Agora é melhor lembrar, né? Então, para melhor lembrar, a gente precisa vasculhar arquivos, a gente precisa entrevistar pessoas, né? E aí começa esse movimento em busca de verdade, né? Antes da gente ter uma comissão da verdade, mas não se podia. Existia um grande tabu que permanecia, que era o tabu da responsabilização criminal dos torturadores, né? Mas o que Zé e eu tratamos no livro, é que enquanto a memória sobre a ditadura se irmanou, se combinou, se misturou com as ideias de reconciliação e reparação, os militares, grosso modo, toleraram, né? Então, eles fizeram parte da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, sentaram à mesa com familiares e, numa relação muito tensa, enfim, a comissão avançou. Eles estavam ali, né? Tolerando, engolindo aquele remédio amargo, mas tolerando, né? Quando, nos anos 2000, quando em meados dos anos 2000, os mesmos que antes falavam em memória e reconciliação e começam a se sentir mais empoderados, e começam a falar em memória e punição, eu acho que é aí que... Isso coincidiu com o governo Lula. É aí que a gente tem uma transição importante. Sim, em 2007, na Comissão de Anistia, tem uma mudança significativa, que foi quando Paulo Abrão passou a ser o presidente da Comissão de Anistia. Porque até então a Comissão de Anistia era simplesmente uma comissão quase que burocrático-administrativa que cedia indenizações políticas mediante provas que a própria vítima apresentasse como provas enfim, de terem sido perseguidas, né, politicamente. O Paulo Abrão dá uma outra cara para a comissão, né? Ele faz com que a comissão se torne uma espécie de comissão da verdade avant la lettre, assim, no Brasil. Então, tem as caravanas da anistia, que são cerimônias em que as pessoas fazem seus relatos de perseguição, enfim, dão a publicidade ao evento. E aí, o Paulo Abrão foi uma figura que realmente foi um operador grande nessa inflexão, porque... até então, né, a lei da anistia era o quê? Era a ideia de que o Estado perdoa o indivíduo subversivo, né? Com a comissão de anistia, a partir dessa gestão do Paulo Abrão, né, a comissão é ressignificada e ela como que passa a encarnar um Estado que não é o Estado que perdoa, mas é o Estado que pede perdão. Né? Então, a comissão ela incorpora nos seus rituais o pedido de perdão, né, em que o Estado se desculpa. E ele não só se desculpa, como ele também começa a querer falar sobre punição. Então isso vai se avolumando, e aí tem não sei se você lembra, 2010, teve o julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando o Brasil é condenado pelos crimes no Araguaia. Isso joga água no moinho da punição, né? O STF tentou se antecipar e reafirmou a validade da interpretação corrente da lei da anistia, quer dizer, da interpretação que fazia com que aqueles que cometeram crimes não fossem efetivamente julgados, mas a Corte Internacional como que... São José. Isso, São José da Costa Rica, exatamente. Tem um duelo de cortes ali. Quando o STF vê que a Corte Interamericana vai julgar o caso e tinha toda a pinta de que o Brasil ia ser condenado, o STF se adianta e ele confirma instado pela OAB, né, que tinham lá uma DPF do Leandro Conder Comparato, se não me engano, espero não. Fábio Conder Comparato. Fábio, isso. Que tem o Leandro Conder é outro. Isso. Obrigada, eu falei com a sensação tem um Conder no meio. Ainda bem que não foi o Conder Bonhausen. Tem outro também. Então a OAB pede que o Supremo se manifeste sobre se a lei estava sendo interpretada, a lei de 79 da anistia estava sendo interpretada de maneira correta ou não. O Supremo se manifesta dizendo sim, tá.
ela tá sendo interpretada de maneira correta. Então, até uma das figuras de proa na militância dos familiares, a Melinha Telles, se não me engano foi ela, que foi para a imprensa dizer, bom, a ditadura não teve a coragem de anistiar os seus torturadores, porque o texto da lei da anistia, ele é todo escorregadinho, né? Ele diz sem dizer, tem uma série de pressupostos ali, quer dizer, os torturadores estavam aliviados da justiça porque supõe-se que eles tenham praticado um crime conexo aos crimes políticos, que eram os crimes que efetivamente estavam cobertos pela lei. Sim. Né? Então, quer dizer, a ditadura, ela livrou a barra dos torturadores ali com um texto meio elíptico, né? Mas o STF, em 2010, ele não dá margem a nenhuma ambiguidade. Ele fala torturadores estão anistiados, né? Então, isso freia um pouco o movimento de algumas pessoas que estavam querendo ver se colava processos em primeira instância, Sim. que subissem para instâncias superiores e que fossem conseguindo emplacar uma leitura alternativa a essa leitura da lei da anistia que se consolidou ao longo das décadas, né? Quando realmente é a inflexão, né? Você me perguntou, foi ali com a Comissão da Verdade? Eu diria que foi que começa a se construir esse movimento da antimemória, que de alguma maneira já está sendo construído lá nos porões, nos anos 80 com o Orville, né? E que fica ali sendo cultivado, né? Dentro das forças e dentro de segmentos que são muito simpáticos a ela, eles começam a se tornar mais robustos quando, eu diria, a Comissão de Anistia começa a falar em punição. Tem uma audiência pública em 2008 no Ministério da Justiça para discutir os limites da lei da anistia. E aí eu acho que o Nelson Jobim era ministro da Defesa, tinha uma afinidade muito grande com os ministros das três forças, e aí em 2009, quando o Lula assina o decreto do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que é um decreto que, na verdade, é uma espécie de carta de intenções, né, do governo em relação a pautas várias dos direitos humanos, entre elas, né, o tema dos mortos desaparecidos, ali no PNDH3 recomenda-se a criação de uma Comissão Nacional da Verdade. E aí foi uma espécie de estopim, foi a gota d'água. Então, os militares em conjunto e o Jobim, em solidariedade, apresentam uma carta de demissão ao Lula. E dizem, Comissão da Verdade não, ou é isso ou a gente se demite, porque a comissão era acusada de investigar um lado só e tal, né, pautada naquilo que a gente já conversou antes sobre essa falsa simetria, essa falsa equivalência entre as duas partes do conflito, né? Então eu diria que eu remontaria a 2009, né? Quer dizer, um pouco antes, talvez, quando a Comissão de Anistia começa a levantar essa bola da punição. Mas, ou seja, enquanto lembrar o passado, né, para tentar amarrar e trazer o argumento de um jeito mais redondo, enquanto lembrar o passado é alguma coisa que está sendo feita por meio de comissões e outras iniciativas de governo que falam a língua da reconciliação e a língua da reparação, os militares estão tomando esse remédio amargo. Né? Agora, quando, né, esses setores da esquerda que estão se organizando em torno da memória se empoderam a ponto de falar, não, peraí, reparação só não dá mais conta do recado. A gente quer um processo contra o Ustra, a gente quer, enfim, a gente quer prender essas pessoas e tal. Quando esse discurso que tinha sido um tabu até então, na transição isso era um tabu completo, né? Quando isso que era um grande tabu se torna o novo normal na fala da esquerda, que se organizava em torno dessas pautas, aí eu acho que aí é uma segunda gota d'água. Coisa engraçada, porque parece, das circunstâncias em que isso aconteceu, que se cumpriu a profecia do Orville. A ideia de que tudo isso era que quem voltou ao poder em 1985 eram os grupos que queriam o comunismo, que os defensores dos direitos humanos eram comunistas encapotados, revanchistas, e isso aconteceu no governo da esquerda. Quer dizer, parecia que a narrativa encaixava, né?
Tem uma fala do Sérgio Etchengoin Nossa Senhora. no Instituto Fernando Henrique que é muito impressionante, tá? É muito Porque impressionante. essa é a dinastia, né? De militares envolvidos exatamente. Inclusive, autoritarismo, atrocidades. Ele era tio de um outro Etchengoin que era a figura-chave lá na Casa da Morte, em Petrópolis. Não, e acho que tem outro Etchengoin que é uma geração anterior também. Tem Etchengoin desde 1920, 30, sei lá. Pois é, bom, mas então, nessa palestra, né, uma espécie de mesa no Instituto Fernando Henrique, não sei exatamente que ano, mas durante o governo Bolsonaro, né? Então, era uma discussão sobre qual o papel dos militares no governo, alguma coisa do tipo. E ele remonta aos anos Dilma, ele faz um pouco esse recenseamento da história, né, à luz dos militares, né? E aí ele fala explicitamente, olha, com Lula a gente tinha conversa e tal, Lula é uma figura de trato, tinha o Nelson Jobim, que era um grande mediador, né? O Nelson Jobim chega ele começa o governo Dilma como ministro e pouco depois, enfim, tem lá uma situação que ele sai do governo e aí realmente a mediação possível acaba, né? Mas então ele fala sobre como os governos do PT afrontavam a moral, como os militares eles são, não só no Brasil, mas em todas as partes, são conservadores, e eles se inquietavam muito com o que eles viam acontecer em termos de probidade, moralidade pública e tal. Então ele mistura temas de costumes com corrupção e etc. E ele fala que a sociedade estava em busca de uma geladeira para os seus bons valores e costumes, então depois o Bolsonaro surge como essa geladeira. Nossa, mas que metáfora! Sim, mas ele fala ele se reporta à Comissão Nacional da Verdade e ele apresenta a Comissão Nacional da Verdade sem meias palavras, mesmo como o ponto de ruptura dos militares com a Dilma. Ele fala que aquilo era simplesmente inaceitável. E é interessante a gente levar em consideração que a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, na verdade, ela simplesmente ratificou o que já se sabia, né? Quer dizer, com a vantagem de, bom, é o Estado brasileiro dizendo isso, né? Mas ela grosso modo, se baseia em relatórios que já tinham sido feitos por familiares. Ela tem o que ela avança em termos de conhecimento novo sobre o que aconteceu não é tanta coisa assim, né? O que ela faz que realmente provocou a fúria dos militares foi nomear as figuras que teriam sido envolvidas com tortura, desaparecimentos e tal, né? Ela nomeia a cadeia de comando, né? Então não é só o policial da ponta da hierarquia que é o torturador, todo mundo que está acima dele também entra na lista. Então isso foi uma coisa que realmente foi uma afronta para os militares, e o Sérgio Etchengoin diz, bom, ali a gente desembarcou do governo. Ele, não lembro exatamente agora... Foi interpretado como uma ameaça à honra da corporação, né? A honra histórica da corporação. Exatamente. Ele fala alguma coisa do tipo, nós estamos comprometidos com a institucionalidade no país, esse é o nosso compromisso supremo, e temos, digamos, evidências de que essa institucionalidade está sob ameaça e, portanto, a gente rompe com o governo. Enfim, eu não estou aqui citando ipsis literis, não lembro, mas a memória que eu tenho dessa fala dele é a de que ele está ali localizando na Comissão da Verdade uma ruptura muito clara com o governo Dilma. Então, assim, uma coisa que eu e Zé tentamos trabalhar no livro é um argumento que, em grande medida, vai em choque, né, a uma ideia comum, né, de que o Brasil seria um país sem memória. Eu sei, eu entendi. Na verdade, o que você está dizendo é que o problema aconteceu porque o país teve memória demais. A certa altura, né? Não, é porque uma derivação muito comum, né, associada à noção de que o Brasil é um país sem memória é a de que, bom, tá aí uma das raízes do bolsonarismo,
né? Sim. Bolsonarizamos-nos porque o autoritarismo está sempre aí e ele volta porque a gente esquece. Tem um certo... É quase como se tivesse um platonismo de fundo, de que conhecer a verdade é conhecer o bem e abraçar o bem, assim, né? Então, assim, Sim. se a gente conhecer o passado, a gente não vai querer repetir o passado, porque ele é muito ruim, né? Então, ou seja, por que bolsonarizamos-nos? É um platonismo e é uma platitude. Porque não conhecemos suficientemente o passado, né? E aí uma das coisas que a gente mostra no livro foi, na verdade, essa profusão de atores ligados ao tema da memória. E eu falo com muita segurança que o fenômeno que a gente viu no Brasil, porque a gente está aqui falando só da Comissão Nacional da Verdade, mas teve um fenômeno paralelo e até anterior à Comissão Nacional da Verdade, porque como teve um suspense sobre se ela ia ser criada ou não, começaram-se a ser criadas comissões estaduais e municipais da verdade. Elas proliferaram pelo país inteiro, foram mais de 100 comissões. E comissões também da sociedade civil, que não eram necessariamente ligadas nem a assembleias legislativas, nem a câmaras municipais, eram comissões ligadas a universidades, ligadas a sindicatos, todo mundo investigando qual foi o impacto da ditadura naquele microcosmo que cabia a cada um. Bom. Isso não se viu em nenhum outro lugar do mundo. Isso eu falo com segurança porque eu escrevi um verbete que se chama Comissionismo para a Enciclopédia de Justiça de Transição, que é uma enciclopédia que tem a ambição de ter uma cobertura exaustiva no mundo inteiro, né, sobre movimentos de memória, verdade, justiça, etc., né? E aí eu lembro que eu procurei editora, eu escrevi com a Sam Romanelli, nossa colega do IESP, a gente escreveu juntas o verbete sobre a Comissão Nacional da Verdade, e era uma época que eu estava estudando esse fenômeno que eu estava chamando de comissionismo, dessas comissões da verdade que se multiplicaram pelo país todo. Eu procurei a editora da enciclopédia e falei, escuta, eu acho que tem um negócio que está acontecendo aqui no Brasil, que aconteceu, na verdade, quando eu escrevi já tinha acabado. Acho que tem um negócio que aconteceu no Brasil que eu acho que não aconteceu em outro lugar do mundo. Eu queria escrever isso daqui, sobre essa profusão de comissões da verdade, porque não era representativo do fenômeno brasileiro eu falar só sobre a Comissão Nacional da Verdade, ela era quase que uma gota no oceano, entendeu? De um mar de outras comissões. E aí a editora falou, olha, parece que lá na Coreia do Sul tem um negócio parecido, vou te botar em contato lá com o coreano que está escrevendo sobre a Coreia. E aí fizemos juntos um verbete, porque de fato na Coreia... Na Coreia do Sul, teve um movimento de comissões, mas um movimento de comissões que se restringia a 5 ou 6 comissões oficiais, que estudavam, né, o mesmo período autoritário. E no Brasil isso se contava pelas centenas. Era uma coisa impressionante, assim. Teve um momento que eu tentei fazer uma espécie de censo das comissões da verdade, teve uma hora que eu desisti, porque a todo momento criava-se uma nova e desaparecia outra, porque, claro, também muitas delas não eram comissões que tinham sustentação, né? Então, muitas nasceram, morreram e tal, não deram grande coisa, mas a quantidade de documentação que se produziu sobre a ditadura no Brasil, eu ousaria dizer que em nenhum outro lugar do mundo se produziu algo semelhante. Sim. São milhares e milhares e milhares de páginas documentando a perseguição do regime. Então, é um país que teve uma experiência de memória é um país que não muito quis sui esquecer. generis. Não quis esquecer. Num certo sentido, sim, não quis esquecer. Mas quis aí, lembrar quer dizer, e não esquecer. Quis lembrar e não esquecer. E aí, para voltar, né, ao fio do argumento, quer dizer, quando essa história... Porque quando as comissões da verdade vêm, o grande medo é que as comissões da verdade servissem como serviu na Argentina, lá nos anos 80, a comissão CONADEP na Argentina, ela serviu para montar processos judiciais, né? É como se aquilo fosse a antessala de uma grande judicialização que estaria por vir. Né? Então, isso temia-se profundamente. Ou seja, mesmo com a decisão do Supremo de não mexer. É como se o Supremo mesmo pudesse reabrir. Mesmo com a decisão do Supremo, porque já se começava a falar em reapresentar o caso ao Supremo, sim. enfim. Então, quer dizer, se tivesse condições políticas para o Supremo reconsiderar a decisão, talvez reconsiderasse. Enfim, tudo, claro, uma série de conjecturas, mas a Comissão Nacional da Verdade
temia-se, quer dizer, uns temiam e outros ansiavam por isso, Sim, né? claro. Que ela fosse simplesmente uma plataforma de voo, Sim, entendeu? bom, Partimos daí para além, partimos daí para a judicialização. Aí eu acho que foi a gota d'água, aí eu acho que foi o ponto de ruptura. É claro que eu não vou reduzir o bolsonarismo a uma reação à Comissão a gente está Nacional falando da do Verdade. bolsonarismo dentro do exército, sobretudo, das forças repressivas, polícias exatamente. e tal. Como todo fenômeno político, ele vai poder ser explicado, né, por uma série de causalidades, mas eu diria que a queda da Dilma, enfim, o que vem depois disso, né, para a gente entender isso, eu acho que olhar para a reação dos militares a esse evento é fundamental. Então é como se eles toleraram a memória enquanto memória significava reparar, e eles não toleraram mais a memória quando memória passou a significar punir, né? Ou quando a ideia da punição começou a se tornar uma coisa mais ameaçadora, né? E aí a contra-memória que está sendo cultivada lá desde o Orville nos anos 80, né? Ela extravasa da bolha militar, né? E aí não é só, quer dizer, aí a gente vê como o bolsonarismo se misturou muito com essa idealização do passado da ditadura, né? E hoje? O que aconteceu do bolsonarismo para cá? O bolsonarismo tentou dar um golpe de Estado, teve uma relação muito tensa com as Forças Armadas, removeu comandantes, e no fim das contas o Exército não embarcou no golpe. É engraçado que esse tema parece que sumiu. Mesmo agora que teve Lula 3, esse tema meio que desapareceu, né? O tema de Comissão de Verdade, ditadura, meio que... Assim, a gente não sabe mais o que o Exército pensa, graças a Deus. Não tem mais general dizendo que acha isso, que acha aquilo, não sei o que e tal. Mas também não se fala mais em... Você acha que foi excesso de lembrança? Ou foi um backlash do excesso de lembrança? É interessante porque o bolsonarismo nas Forças Armadas representou, eu diria, uma grande subversão na maneira como os militares até então tratavam da ditadura, porque como a gente estava conversando antes, né, a pauta do esquecimento era a pauta que orientou os militares na ditadura, né? Então quando se falava, né, quando alguém queria denunciar crimes e tal, eles vinham com o assunto do esquecimento, né? Então quando o Bolsonaro vai no impeachment da Dilma e faz aquele voto dedicado à Ustra, aquilo na verdade, é de um simbolismo muito grande, é como se ele estivesse inaugurando a era em que a gente pode exaltar o passado e a violência da ditadura, né? Assim, ao ar livre, né? A céu aberto, sem que isso seja um problema moral, né? Aquilo é um rompimento com a maneira como os militares lidavam com esse mesmo passado. Os militares não saíam por aí se vangloriando das suas violências, né? Eles tinham uma maneira mais, digamos, discreta de tratar o passado, tentando evitar que ele fosse tratado, na verdade, né? E aí acontece uma coisa interessante no Lula 3, né? Que todo aniversário do golpe, você tem barulho de um lado e barulho do outro, né? O Lula, que foi o cara que... no primeiro e segundo governo, permitiu que esse movimento de memória se tornasse o que se tornou, apesar das grandes tensões, né, internas ao próprio governo, né? O Jobim tensionou muito com isso e tal, mas apesar disso foi no governo Lula que a coisa explodiu. O próprio Lula vem no primeiro aniversário do golpe, se não me engano foi o primeiro aniversário do golpe depois que ele assume, e ele fala para todos os ministros da Defesa, da Justiça, não quero manifestações sobre o golpe. Então, num certo sentido, como se a gente estivesse voltando, né, ao que tinha sido o remédio político lá dos anos 80. Né? Melhor não falar, né? Como disse o nosso Sarney. Melhor esquecer, né? É como se ele tivesse abraçado um melhor esquecer, pragmático que naquele momento, quiçá de fato fosse melhor esquecer, né? Para não dar ensejo a novas,
lá, confusões. É. Mas eu tenho a impressão de que os militares, depois de tudo, talvez estejam abraçando de novo o melhor esquecer. Porque acho que também não terminou muito bem para eles. Exatamente. Né? Se o golpe tivesse funcionado, Aí, a cúpula do exército teria sido destruída. Né? Cris, obrigado por você ter vindo aqui. A conversa foi maravilhosa. Eu acho que esse livro é um divisor de águas nessa história do recente do Brasil a respeito dessa justiça de transição. Eu acho que ela joga uma luz completamente nova, entendeu? E eu acho que a fidelidade histórica que vocês mostraram nesse livro, ela discrepa muito dessas abordagens que são muito emocionais, tanto de um lado como de outro, compreensível de um lado, não compreensível tanto do outro, entendeu? E eu espero que ele seja traduzido o quanto antes, né? Porque ele está saindo em inglês. E eu espero que ele seja traduzido o quanto antes. Se você gostou dessa conversa, você não pode deixar de conferir os artigos da Cristina que foram publicados na Insight Inteligência. Esses artigos, eu espero que, enfim, de repente a gente consiga cortar um pedacinho traduzido e publicar na revista em breve, né? Mas aí você vai ter que ler a revista, você pode assinar, você pode ler, está na internet, você pode comprar o último número, né? Porque as revistas estão, né, no site. E faça o favor de continuar seguindo as redes sociais de Insight Inteligência e do Canal Meio para ficar por dentro dos lançamentos, das novidades como essa maravilhosa que você acabou de ver aqui. Até o próximo Diálogos. Sem hipérbole, saí emocionadíssimo. Sabe quem disse isso? Um dos assinantes do Meio logo após assistir ao novo episódio do Ponto de Partida Sério, Nós Brasileiros, chamado Os Partidos. Qualidade e timing perfeitos. Eu buscava há muito tempo esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra mensagem que a gente recebeu. E teve quem nos escreveu dizendo que gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas. Olha, e agora sem aspas, eu também. Porque esse episódio é para você entender como opera o nosso sistema partidário desde a sua origem. Em outubro, você vai apertar o confirma nas urnas. Para votar bem, você precisa entender o sistema no qual está votando. É exatamente isso que eu explico em Os Partidos. Está no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium. Assina e vem participar dessa conversa.